Olá, estamos aqui de volta para falar sobre a literatura que vem sendo produzida hoje no Brasil, e hoje vamos falar dessa obra aqui do Mário Baggio. O que seria da boa literatura não fosse os grandes personagens das obras publicadas? Capitu, por exemplo, é muito maior que o livro Dom Casmurro. Riobaldo e Diadorim são imensos, maiores que Grande Sertão. Os irmãos Karamazov são tão importantes que dão título ao romance de Dostoiévski. Baleia é mais humana que todas as personagens de Vidas Secas. Tieta e Gabriela valem mais do que toda a obra de Jorge Amado, e por aí vai. Verás que Tudo é Mentira, novo livro de contos de Mário Baggio, é farto de grandes personagens. A obra saiu com o selo da editora Coralina e tem capa e projeto gráfico de Ângelo Cabeça. O próprio Baggio explica a diferença entre essa obra e as anteriores deles, inclusive espantos para o uso diário, que também tive o prazer da leitura. Abre aspas. Se em minhas publicações anteriores eu me detive nos pequenos acontecimentos cotidianos, nas situações comezinhas dessa vida, sem destacar tanto os personagens desses acontecimentos, no presente volume são eles, os personagens, que assumem o protagonismo. Fecha aspas. É o que vemos nas 206 páginas do livro. Já no primeiro conto, aprendizado é o pai que se impõe, abrindo veredas a golpes de facão. A felicidade nem sempre é divertida. O conto seguinte narra a história de Júlio Ribeiro, que também é Eduardo, mostrando que é mais importante do que o que somos, às vezes é o que as pessoas acreditam que a gente é. Que eu diga Dona Maria Alice, neste que é um dos melhores contos do livro, em termos de construção do enredo, de narrativa e das possibilidades que provoca no imaginário do leitor. Olha que diálogo interessante esse. Abre aspas. Não, mãe, eu preciso ir agora. Raquel já deve ter chegado do interior e está sozinha em casa. Preciso voltar logo. Ah, que pena. Da próxima vez traga sua namorada para me conhecer. Quero ver quem é o amor do meu filho. É que eu não... Júlio tinha resolvido desfazer a mentira naquele exato instante. Ia contar tudo para a velha. Dizer que ela tinha se enganado, pedir desculpas e ir embora. Mas ela pôs os dedos nos lábios dele. Não precisa dizer nada, filho. Olhou fundo nos olhos de Júlio. Eu sei, não se preocupe. Eu sei. A felicidade nem sempre é divertida. Não é o que dizem? Fecha aspas. São de personagens maravilhosos, como o do conto citado, que é feita essa obra. Como a Isildinha e sua preocupação com a morte na narrativa com pitadas do fantástico, Uma Família de Muito Barulho. Ou tão fascinante quanto é Aurora, a causar delírios e tirar o juízo de Pestana, o policial. Ou tão fantástico quanto Leonel Cruz, artista, cuja anomalia deveria ser vista como menor diante da violência de seu pai, ou do silêncio barulhento de outro pai, agora no conto de passagem. Outro dia li em algum canto que a ficção brasileira de hoje, pela falta de unidade como existia nos romances regionalistas de 30, peca. Será que isso é defeito? Uma das coisas ruins de movimentos literários é fazer com que todo mundo escreva igual ao outro na temática e até no estilo. Uma das coisas boas é que tais movimentos não duram muito. Sou fã do romance de 30. Fui forjado como leitor ante obras como as de Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos e outros. Mas por que devemos pagar de saudosistas eternos quando tanta obra boa está saindo na ficção brasileira contemporânea? A multiplicidade de temas é que dá o tom da qualidade do que vem sendo publicado hoje, como os contos de Mário Baggio. Vejam vocês que em um livro só temos personagens para todos os gostos.
É o caso de Mariquinha, uma espécie de geni de guarda-chuva, ou a descoberta do erotismo em Janete, num conto altamente sensorial, ou no lúdico Os Tontos que se Dizem em Hemingway, ou no mais que fantástico Coxo, onde o personagem se descobre coxo ao tentar burlar uma vaga para deficiente no estacionamento de um supermercado. Aliás, outro ponto maravilhoso do livro pela imprevisibilidade da narrativa. Mas há outros personagens que vemos em tempo real nos noticiários televisivos e em redes sociais e também estão presentes na obra de Mário Baggio. Quantos Lucas deixam-se seduzir pelo pai e torcem pela surra da mãe? E quantas vezes não conhecemos mulheres como a de Locke, que vivem como estátuas em nosso cotidiano? Aliás, que bela recriação Mário Baggio faz à história bíblica em A Mulher dos Olhos de Amêndoa. E quantos juremas pacientes não conhecemos no dia a dia? Quantos meninos sentem saudades de brincar com o avô, geralmente jogados em asilos por pais sem paciência? E a saga dos meninos placa? Vamos ser sinceros, quem cria personagens como esses e como Negra Lili Marlene já pode sim ser incluído entre os destaques do primeiro time da ficção contemporânea brasileira. Negra Lili cabe em qualquer personagem do cancioneiro popular da música brasileira. Chico Buarque adoraria tê-la criado, não duvidem. É isso, gente. Falei hoje aqui do livro Verás que Tudo é Mentira, do querido escritor Mário Baggio, que mandou para mim, com um autógrafozinho aqui, com uma dedicatória maravilhosa. Aliás, estou com vários livros aqui, toda semana a gente está abordando um livro diferente da literatura contemporânea brasileira. Pode ir mandando seus livros que a gente comenta sobre eles. E aproveite e se inscreva aqui em nosso canal. Tchau.